Eu sei que a gente tem tem a ideia que a questão financeira, né, ela não é espiritual. E deixa eu dizer, isso era algo que eu acreditava também, irmãos. E teve uma época na minha vida em que eu precisei fazer uma decisão muito séria. Eu não vou dizer assim que eu era alguém bem-sucedido, mas para a minha idade, eu tinha 30 anos de idade, eu era advogado na minha cidade, tinha lá meus clientes, né, dava aula numa faculdade, e era muito próspero financeiramente, com relação, pelo menos, naquele ciclo que eu convivia. E quando Deus me despertou para o chamado pastoral, eu me lembro que... Obrigado. Eu me lembro que uma das coisas que me deixou um pouco triste, irmãos, foi pensar em ser pastor. Eu estou abrindo meu coração aqui para os irmãos. Eu falei, Deus, eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu tinha tantos sonhos, eu queria ser alguém próspero, né? Queria ter minhas coisas, queria poder fazer grandes coisas, mas o Senhor me chamou para ser pastor, né? Que coisa, paciência, né? Mas tá bom, Senhor, eu aceito isso. Isso para mim, se for necessário renunciar aos desejos, né, que eu tinha, às riquezas, aos sonhos, né? Eu aceito, né? E eu lembro na época, irmãos, que eu tinha feito uma conta rápida, meu pastor, né? Isso foi quando eu entrei na videira. Eu perguntei assim, quanto que ganha um pastor na videira? E eu fiz as contas assim, era mais ou menos, eu ganhava 15 vezes o que um pastor ganhava naquela época. Eu falei, uau, amém, Senhor, né? Tem aqueles glória a Deus que você dá assim meio forçado, né? Glória a Deus, né? Amém. E você sabe, irmãos, eu entendi que finanças fazem parte do projeto de Deus para nós também. O Senhor, Ele quer nos prosperar, né? A Bíblia fala que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E uma coisa que eu sempre falo, irmãos, não existe vida abundância com doença e não existe vida abundância na pobreza. Então a vontade de Deus é que você seja alguém com uma saúde perfeita, mas que você desfrute também de finanças perfeitas. Não estou dizendo que você vai ser, né, aquele milionário que rasga dinheiro, né? Não, veja, Deus não está preocupado com esses tipos de desejos tolos nossos, né? Ah, pastor, eu queria ter dinheiro para ir na SpaceX com o Jeff Bezos, ver a Terra do espaço. Não, filho, não é esse tipo de sonho de Deus. Mas eu creio que Deus tem um projeto, né, para que nós possamos desfrutar de forma abundante daquilo que Ele tem para nós. E obviamente que isso faz parte, a provisão financeira, ela faz parte disso, irmãos, né? Agora, claro, nada contra também, se o projeto de Deus para a sua vida for um grande projeto, né, Ele vai te dar também os recursos adequados para isso, né? Essa semana, o pastor Aloysio veio ministrar na capacitação dos pastores aqui em Jacksonville, e ele contou que ele foi fazer uma reformazinha lá no prédio nosso, lá em Goiânia. E, na verdade, ele quando viu o projeto, quem desenhou foi o sobrinho do pastor Naor, e ele falou, quanto que vai gastar essa reforma? Ele falou, 12 milhões. Ele falou, ok, então tá. Só que o rapaz, ele é um arquiteto, né? Mas ele contratou um escritório de arquitetos para fazer o projeto. E aí, quando o projeto chegou, já não era mais 12, era 30 milhões o valor do projeto. E aí, fizeram, né? É óbvio que não deu 30, né? Deu 70 milhões a reforma lá do nosso prédio em Goiânia. Amém, irmãos? Se é isso o que Deus nos chama para fazer, Ele vai provisionar para nós. Como eu falei, Ele não tem um compromisso com os nossos desejos tolos, mas se o projeto que Deus tem para você envolve muitos recursos, com certeza o Senhor vai dar todos esses recursos. Amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa nossa mentalidade de separar as finanças daquilo que é de Deus, né? Não, agora tem a parte carnal do culto, né? Vamos tirar as ofertas, né? Isso tem nos impedido de desfrutar das bênçãos na área material que o Senhor tem para nós. Amém? E quando eu entendi isso, né? Como eu falei, quando eu soube que, né? Quando eu ouvi o meu chamado para ser pastor,
eu achei que eu ia levar uma vida miserável, né? Achei que eu ia... Porque, convenhamos, irmãos, a grande maioria das pessoas, né, pelo menos nessa área, missionários que eu conheço, não vivem uma vida de abastança e suprimento, né? Mas eu entendi que não podia ser assim, que Deus gostaria de me abençoar tanto quanto eu fosse bem-sucedido na minha carreira. Sabe, quando eu entendi que Deus se preocupa com as minhas finanças também, eu comecei a desfrutar das coisas de Deus na área financeira, irmãos. Sabe, essa é o objetivo de Deus. E é interessante porque em toda a palavra de Deus, quando Deus, claro, Deus, ele trata todos igual, né? Jesus, ele pregou para várias multidões, mas sempre na Bíblia que Deus vai selecionar homens, né? Vai selecionar líderes, vai selecionar pessoas para estarem à frente da obra, ele se preocupa com isso, né? Se você for olhar lá, quando Deus manda Moisés selecionar, chamar os líderes, né? Ele fala assim: escolhe homens que aborreçam a avareza. Olha só, por que Deus não queria que fossem avarentos, fossem tomar a posição de líderes da sua obra, né? Aí lá na frente você vê o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, né, o seu filho na fé, que estava estabelecendo uma igreja, né? E a mesma coisa Paulo fala, olha, né, escolhe homens que não são dados ao vinho, homens de uma esposa só, e homens que sejam generosos, que não sejam avarentos. Aliás, a Bíblia também fala, em outra passagem, o apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele que for devasso, fornicador, né, ou avarento, né? Qual que é o problema que Deus tem com essas pessoas? E eu fui meditar na palavra, e na verdade Deus, Ele deseja ser o nosso provedor, sabe? Quando nós acabamos retendo, e a palavra de Deus fala que quando nós retemos até aquilo que é devido, né, nós colhemos maldição, nós não prosperamos. Por quê? Nós estamos duvidando da provisão de Deus. Então, claro que Deus, ele podia falar assim, olha, você tudo bem, eu não quero mexer nas suas finanças, como a gente geralmente, eu tenho tremendo constrangimento às vezes de falar isso, irmãos, né? Porque fica parecendo que a gente está, eu acho que por uma distorção, né, que aconteceu, principalmente no Brasil, acho que aqui também, né, de igrejas que só falam em dinheiro, o diabo acabou roubando esse assunto das igrejas, né, e privando o povo de Deus de ser abençoado financeiramente. Né, você vê, por exemplo, um judeu, que é o povo da velha aliança, é um povo extremamente próspero, irmãos, porque eles não vivem na nova aliança, mas eles conhecem a velha aliança todinha, eles conhecem, né, o Velho Testamento, e mesmo praticando aquilo que está lá no tempo da lei, Deus abençoa eles, né? E nós não podemos negociar isso, irmãos, nós precisamos, né, entender e entrar dentro desse princípio, para que a gente possa ser abençoado por Deus também. Então, qual que é o problema de Deus com o avarento? É o seguinte, principalmente como líderes, né? Eu estava compartilhando isso na minha reunião com a liderança. Deus, quando chama a gente para um projeto, Ele vai colocar os recursos na nossa mão. Então, vamos supor, chamou o Elias para ir fazer tal projeto. Ele vai trazer o recurso. Agora, se eu for avarento, eu não vou usar o dinheiro que Ele deu para aquela obra, porque eu vou reter para mim. E aí Ele não vai poder mandar mais. Os irmãos estão entendendo? Nós somos instrumentos de Deus, amém? Os irmãos estão entendendo? Acredite em mim, isso é importante, isso vai mudar a sua vida. O que eu estou falando aqui é direcionado por Deus, irmãos. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas Deus me incomodou para ensinar isso aqui. Veja, nós somos canais de Deus. Quando Deus ele vai mandar uma provisão, Ele não vai fabricar no céu e mandar um saco de dinheiro na sua casa. Mas Ele vai fazer com que, vai te colocar em situações, vai fazer conexões, vai te dar capacidade, vai te dar inteligência, vai te levar às pessoas certas, vai fazer as conexões certas para que você possa prosperar.
E quando você entende, né, quando você começa a andar em linha com aquilo que Deus quer fazer, e Deus entende que pode contar com você, Ele vai começar a mandar mais. Porque você entendeu que parte daquilo que Ele está mandando para você tem um propósito. Então, quando você entende isso, que você é um canal, Deus ele percebe que agora Ele pode te usar. E quando Deus começa a te usar nessa área financeiramente, Ele começa a enviar cada vez mais recursos. Irmãos, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então, quando nós entendemos esse princípio, por que Deus ele se importa tanto com essa questão financeira? Porque a Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Deus ele não quer os nossos recursos. Deus ele quer o nosso coração. Mas para que Ele possa te abençoar, para que você possa ser abençoado, a primeira coisa é você tirar o seu coração dessas coisas. É você se libertar do domínio dessas coisas que são materiais, né? E Deus, sabiamente, Ele estabelece alguns princípios na sua palavra, né? O primeiro princípio é o princípio do dízimo, né? Ou seja, a 10ª parte é minha, isso é sagrado. Isso desde o Velho Testamento, ele fala, olha, a primeira cria dos bois, o primeiro fruto da vide, a primeira colheita, isso vai ser meu, para você se lembrar que sou eu quem derrama a minha provisão sobre você. Então Deus, quando estabelece esses princípios, Ele está, na verdade, nos ensinando, né, a primeiro, reconhecer que Ele é o Senhor quem nos dá a provisão. E segundo, que Ele vai nos suprir de todas as coisas. Amém, irmãos? Sabe, às vezes a gente tem dúvidas da vontade de Deus, né? E a gente tem medo, né? Ah, será que Deus quer me fazer prosperar? Mas a Bíblia fala que Deus diz assim, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz para vos fazer prosperar. Só que a maneira de Deus prosperar, irmãos, é quando é através da confiança que a gente se desenvolve nele. Então, a ideia de Deus é te conduzir para o lugar da provisão, o lugar de onde ele vai fluir, né? Mas você precisa confiar. Muitas vezes nós decidimos, né, andar baseado no nosso próprio entendimento, sem escutar a Deus, né? E lidamos com finanças, como eu falei, de forma natural. Eu me lembro que eu era tesoureiro da igreja lá no Brasil, e uma vez um irmão veio perguntar para mim, achei muito lícito, né? Muito lícita a pergunta dele. Ele falou assim, olha, eu não era pastor, né? Ele falou, olha, Elias, eu sou dizimista aqui nessa igreja, mas por que eu não prospero? Eu falei, bem, você entendeu que 10% você vai trazer aqui, a Bíblia é muito clara. Mas o que você faz com os outros 90%? Ele falou, não, eu gasto do meu jeito. Eu falei, não, aí que está o problema. Você precisa escutar a Deus como gastar os outros 90%. Porque Deus vai te direcionar a fazer a coisa correta com o seu dinheiro. Sabe, irmãos, e Deus se importa com isso. Sabe, o que eu quero dizer para você hoje, que eu quero que pelo menos você se lembre de uma coisa. Deus se importa com as suas finanças. Deus se importa com a sua provisão. Deus não está preocupado, como eu falei aqui, com desejos frívolos, né? Mas Deus quer nos dar provisão, Deus quer nos dar abastança, Deus quer que o seu povo seja um povo próspero, irmãos. Amém? A Bíblia fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Imagina você, se Deus não negou a Jesus, por que você acha que Ele vai te negar alguma coisa que você precisa, para que você possa viver de uma forma abundante, para que Ele possa te suprir em todas as coisas? Por isso, o que eu queria pedir para você fazer hoje, é fazer um teste com o Senhor, colocar isso diante dEle, falar, Senhor, eu quero aprender da sua maneira a lidar com finanças, sabe? Inclua o Senhor nas suas finanças. A Bíblia fala,
coloque os seus planos, né, no Senhor, né, e Ele entrega os teus desejos ao Senhor, né, confia nele e no mais tudo Ele fará. Sabe, entenda que o Senhor, Ele não apenas está preocupado com tudo à sua volta, mas com as suas finanças. Aliás, até seria uma hipocrisia eu dizer assim, que Deus está preocupado com a sua família, com a sua segurança, com o seu cuidado, e não estaria preocupado com as suas finanças. Né? Mas o Senhor, o projeto dele para as nossas vidas é completo. Né? E como eu falei, né, a minha tristeza, né, de quando eu fui para o ministério, de pensar que eu ia ter um prejuízo. Sabe, eu quero dizer que Deus me surpreendeu quando eu entendi que Ele também estava preocupado com a minha provisão. Né? O Senhor me prosperou muito, mas muito mais daquilo que eu era próspero, né, antes de eu chamado para o ministério. Porque eu entendi que, primeira coisa, que as finanças, irmãos, elas são uma ferramenta nas nossas mãos. Né? O dinheiro ele não pode ser nosso dono, mas o dinheiro é um instrumento para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente viva bem. Mas que mais do que isso, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 9, né, para que nós possamos superabundar em toda boa obra. Amém? Para que você possa fazer a obra de Deus, para que você tenha conforto, para que você tenha paz com a sua família. Né? Nós precisamos entender isso. E esse é o desejo do Senhor para todos nós. Agora, como é que nós vamos desfrutar disso, irmãos? Nós precisamos entender os princípios que estão na palavra de Deus, não é da nossa maneira. Então, o primeiro exercício que Deus faz é o exercício de dependência, né? Se você vê quando o povo ele sai lá do Egito, né, o povo hebreu era um povo escravo no Egito, Deus tira para levar eles em Canaã. Quem estava aqui no domingo passado, que eu coloquei as 3 cadeiras aqui? Amém? Os irmãos estão comigo hoje? Aleluia. Mas veja, para chegar a Canaã, que é o lugar onde Deus deseja mostrar a sua provisão, há um tempo de processo que é o deserto. E ali Deus vai ensinar o que aquele povo? Vai ensinar aquele povo a depender dele. Então o que é isso? Né? Você sabe, deserto você não planta, deserto você não colhe, deserto você pode até levar um certo estoque de comida, e foi o que fizeram. Lá o povo hebreu achou que ia passar 2, 3 meses no deserto, levou um estoque de comida do Egito e falou, ó, isso aqui vai dar para a nossa viagem. Mas você sabe, não durou 3 meses, durou 40 anos o tempo no deserto. E aí não há estoque que vai durar tudo isso. Chegou um tempo em que eles falaram, agora nós vamos passar fome. Ah, Moisés, você trouxe a gente aqui para esse deserto, e agora nós vamos morrer de fome aqui no meio do deserto. Sabe? Tem vezes que Deus permite você chegar a situações limites. Então, quando eles saem do Egito e levam o suprimento para o deserto, ali não havia ainda dependência de Deus. Ali eles estavam confiando no que ainda, irmãos? No estoque deles. Ela fala, não, pode deixar, nós vamos fazer uma viagem, né? Vou abastecer o carro, vou colocar a comida aqui. Você não está dependendo de Deus em nada. Você está dependendo, e amém, glória a Deus. Deus nos deu capacidade e inteligência para planejar isso. Mas ali Deus queria mostrar a dependência dele. Então, primeira coisa, Deus espera esgotar os recursos deles, para que eles chegassem e falassem, olha, não há nada mais a ser feito. Agora só Deus. Né? Às vezes a gente fala assim, agora é só Deus. Né? A gente acha que é o fim das coisas, né? Mas na verdade é o começo. Quando a gente fala é só Deus, né? Quando o médico fala assim, não tem nada para fazer, agora é só Deus. Aí você fala, agora sim. Agora o negócio vai ficar bom. Porque enquanto a gente está fazendo do nosso jeito, Deus não põe a mão, irmãos. Por que Deus não põe a mão? Porque se você está fazendo do seu jeito e Deus põe a mão, você vai achar que é o seu jeito que dá certo. Mas Ele espera nós chegarmos nos limites do nosso recurso. Né? E às vezes, e aí tem um problema, irmãos. Tem irmãos que não têm sabedoria nenhuma para lidar com isso. Eles chegam ao fim muito rápido. Mas o problema são aqueles irmãos que são muito sábios com finanças. Por exemplo, Deus me deu uma graça com isso. Então eu consigo planejar muito bem. Então a tentação de depender de mim é muito grande, irmãos. Mas nós precisamos reconhecer
que nós precisamos depender de Deus. Não são estratégias que nós criamos. Amém? Sabe, quando eu fico contextualizando aqui para o contexto dos irmãos, né? Eu vou, segunda-feira, eu vou procurar tal pessoa, vou fazer. É você ainda tentando dar um jeito nas coisas. Você já procurou falar assim, Deus, o que eu faço na segunda-feira? Aonde que o Senhor quer me conduzir? Onde que o Senhor vai fluir a provisão esta semana? Quais os passos que eu devo dar? Sabe, é isso que o Senhor está esperando. Então essa parceria, né, esse relacionamento com Deus dentro da área financeira, irmãos, é o que vai nos conduzir à prosperidade. Porque a gente depende de Deus para muitas coisas. A gente depende de Deus quando a gente vai orar pela saúde, quando a gente vai pedir uma bênção, quando a gente tem algum desejo. Mas parece que quando chega essa área de finanças, parece que Deus não está se importando com isso, né? E fala, não, você nem lembra de orar, né? Sabe, irmãos, deixa o Senhor cuidar, que Ele vai nos prosperar. Esse é o desejo do Senhor. Há uma grande obra para ser feita, irmãos, e veja, a obra é feita com recursos. O Senhor já tem uma provisão sobre essa igreja, o Senhor tem uma provisão sobre o seu povo, sabe? Mas nós precisamos entender esses princípios, né? E a vontade do Senhor é não apenas nos suprir, mas através de nós, permitir que a gente faça a obra do Senhor. Então o recurso, né, uma vez ensinei para os irmãos, como é que você deve orar? Você não deve orar apenas pelas suas necessidades, mas você deveria orar para que você tenha a mais. Porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28 que a gente ia ter para emprestar e não ia pedir emprestado, amém? Quantos creem nisso? Então você tem que pedir um pouquinho a mais para emprestar para os outros. Amém? Agora, veja, eu vou ensinar como é que eu empresto dinheiro. Tem gente que empresta, pastor, eu fui emprestar, porque a Bíblia fala de emprestar, e eu quebrei. Né? A pessoa não pagou. Aliás, geralmente quem está pedindo emprestado é porque está no sufoco, né? Agora a Bíblia fala o seguinte, se você emprestar, é melhor você dar. Então eu só empresto aquilo que eu posso dar. Os irmãos, estão entendendo? Pastor, eu preciso de $1.000. Eu posso dar $1.000? Não. Então, irmão, não posso. O que eu posso dar, eu vou emprestar. Agora, se alguém emprestou para mim, devolve. Viu? Se devolver, é lucro, entendeu? Não estou dizendo para você ficar. Mas é assim que a palavra diz. Entende, irmãos? Nós temos que ter sabedoria com as coisas de Deus. Então, você tem que pedir, não só para você, peça mais. Senhor, eu quero ter para abençoar os meus irmãos. Eu quero ter para abençoar. Irmãos, é tão maravilhoso a gente poder abençoar as pessoas. Sabe, e não estou falando apenas entre os crentes, entre os ímpios, você dá um tip alto num lugar que você vai, você poder abençoar, pagar uma conta, sabe? Assim, por isso que a Bíblia fala que melhor bem-aventurança é dar do que receber. Isso é muito bom, irmãos. E nós precisamos. Agora, se você não tem, peça. A Bíblia fala, peça e vos será dado. Né? Por que a gente não tem? Que nem pedir, pede. Agora Deus não vai te dar aquilo que você não pediu. Né? Jesus chegou para aquele cego e fala para ele o quê? O que você quer que eu te faça? Para a gente é óbvio, né? Eu já ia chegar de longe lá. Enxerga! Não, mas Jesus não faz desse jeito. Ele pergunta o que você quer. Né? Sei, vai que ele queria um cão-guia. O sonho dele, né, era ter um cão-guia. Ele falou, eu quero enxergar. Então Jesus falou, então assim se faça. Nós precisamos pedir as coisas para Deus, né? Então, nós não temos porque não pedimos, irmãos. E quando pedimos, Tiago fala, pedimos mal. Por quê? Pedimos para os nossos próprios deleites. Agora veja, quando ele fala deleites, é esse esbanjar, né? Essas coisas tolas, né? Mas é lícito que você tenha o suprimento, né? Insuficiência, não só para você, mas para a sua família, para os que estão à sua volta, para você poder fazer a obra de Deus, para que você possa abençoar a igreja, para que você possa abençoar nos lugares onde você vá. Mas tudo isso só vai acontecer
se você não for dominado pelo dinheiro. Porque aquele que é dominado com o dinheiro, Deus pode dar o valor que for. Você sabe, o pobre não dá porque tem pouco, mas o rico não dá porque tem muito. Ah, não, tem muito, não vou contribuir, sabe? Então a primeira coisa é a gente entender isso, que o dinheiro, uma vez o pastor Napoleão falou aqui, e é bem verdade, e ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele falou, é só dinheiro. Se a gente parar para pensar, dinheiro é só dinheiro, irmãos. Não é grandes coisas, não estamos falando aqui de uma pessoa, não estamos falando de relacionamentos, é só dinheiro, sabe? Nós precisamos nos libertar disso. Precisamos experimentar da provisão de Deus, porque a maneira como o diabo nos coage, né, que ele nos intimida, né, é falando, não, se você contribuir, se você abençoar, vai te fazer falta. Não vai, irmãos, porque o Senhor é fiel e justo para conosco. Amém? Então eu estou falando essas coisas porque eu tenho realmente o encargo, irmãos, de que nós viemos a desfrutar das bênçãos de Deus. E o mesmo encargo que eu tenho para uma pessoa que está doente, de orar pela cura, é o mesmo encargo que eu tenho para alguém que não está ainda vivendo no padrão de Deus, né, com relação às finanças. Tem que ser, você não pode se conformar com isso. Você não pode aceitar uma vida aquém daquilo que Deus deseja para você. Amém? Para finalizar aqui, eu vou contar um testemunho, já contei algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Que uma vez eu fui para uma capacitação de pastores, igual essa que teve essa semana aqui em Jacksonville, só que era em Richmond. E eu lembro que naquela época, eu tinha recém-chegado aqui nos Estados Unidos, ainda não estava estabilizado financeiramente, a igreja aqui ainda tinha muitas dificuldades financeiras, mas eu preciso ir, é um compromisso meu como pastor, estar nessas reuniões. E eu fui e liguei para o pastor de lá, eu falei, olha, eu estou indo, né? Mas eu queria saber se você arruma um lugar para eu ficar, que eu não quero gastar com hotel. Né? E ele falou, ok, eu tenho um irmão aqui, ele já está recebendo um pastor, mas ele falou que ele tem um basement normal lá no norte, né? O porão embaixo, para você ficar. Eu falei, ok, estou querendo economizar dinheiro. E por alguma razão, nesse voo daqui para Richmond, nunca tinha acontecido comigo. Eu senti uma dor de cabeça muito forte, não sei se por causa da pressurização do avião, nunca tinha acontecido. Uma dor de cabeça, sim, que eu achei que eu estava tendo um AVC, irmãos. Cheguei lá e a cabeça doendo muito. Cheguei direto para a reunião, porque para economizar uma diária de hotel, eu já peguei o voo cedinho, para chegar lá na hora da reunião. Acabou a reunião, na hora do almoço, aí eu fui lá para a casa desse irmão, né? Estava lá o basement, estava lá, quem me conhece sabe que eu amo, é o colchão de ar. Porque o colchão de ar é assim, irmãos, ele infla na hora, ele te engana, né? Ele está furado, mas ele enche, e ele vai te contar que está furado no meio da madrugada só, né? Quando você acorda com as costas no chão. E estava frio, né? Imagina, no Richmond, mais ou menos, devia ser essa época do ano. E aí eu fui para a casa desse irmão, mas era de dia, eu precisando dormir, descansar a cabeça. Mas eu fiquei constrangido, falei, o povo já acha que pastor não trabalha. Se eu chegar lá e pedir para dormir à tarde, ele vai falar, esse cara é um vagabundo mesmo, né? Aí eu fiquei enrolando e tal, não dormi. Aí à noite fomos para a reunião, aí à noite eu fui dormir. Irmãos, que noite terrível, eu ainda com aquela dor de cabeça, passando frio, colchão de ar, aquele trem horroroso. Aí chegou no outro dia, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que ir para um hotel e vou agradecer o irmão, vou explicar a situação, que eu estou com a cabeça doendo, que eu preciso de um lugar para descansar, tal. Procurei ele, agradeci, né? O irmão não tinha nada a ver com isso, com toda boa vontade, agradeci e fui para um hotel. Eram mais 2 dias, né? Aí passei esses outros 2 dias, lá eu consegui descansar, né? Eu dormi mais, dormi de dia, tal, conversei. Aí no último dia, irmãos, no dia de ir embora, nós fomos para um restaurante, os pastores, né? E aí na hora de se despedir, chegou um pastor, o pastor Tânia, hoje ele está aqui em Jackson, ele era lá de Boston, e falou assim, não, foi o pastor Vinícius primeiro.
Falou, pastor, Deus mandou te entregar uma oferta e me deu um dinheiro assim. Esse dinheiro, irmãos, era o valor, quase o valor das 2 diárias do hotel. E eu fiquei assim, né? Nossa, né? As 2 diárias de hotel aqui. Na verdade, faltava $30, irmãos. E aí, na hora que eu pedi a conta do restaurante, eu tinha pedido um hambúrguer, veio $30 e um outro pastor falou, eu vou pagar a sua conta. Então, assim, deu exatamente, acho que era $230, as 2 diárias. E o Espírito Santo falou comigo, falou, olha, as suas contas, sou eu quem pago. Calma. Porque eu fiquei pensando, e Deus, e se eu tivesse ficado 3 dias no hotel? E ele falou, eu também teria pago. Ok, só para saber. Então, irmãos, o que eu aprendi com isso, né? Às vezes a gente vive aquém daquilo que Deus quer fazer conosco. Ou por não conhecer a Deus, ou por não ter fé suficiente, sabe? E aí, depois desse dia, eu tomei uma decisão comigo. Eu falei, eu não quero chegar lá no céu para descobrir que eu podia ter desfrutado de uma vida bem melhor. Podia ter morado num lugar melhor, podia ter um carro melhor, podia ter feito mais coisas, podia ter viajado mais, podia ter feito a obra de Deus de uma forma totalmente diferente. E por não conhecer a vontade de Deus, ou por duvidar da provisão e do suprimento que Ele tinha para mim, eu não ter experimentado isso, irmãos. Então, essa foi uma grande lição para a minha vida, né? E eu comecei a entender isso, que Deus, Ele quer cuidar de todas as áreas, não apenas, né, da nossa vida espiritual, mas Deus está zelando por você também. Deus zela pelo seu bem-estar, Deus zela pela sua família, pela tua provisão, pelo que você está fazendo. E é importante, quando nós reconhecemos isso, nós colocarmos, né, Deus na equação. Né, a gente perguntar para Deus, olha Deus, como é que nós vamos lidar com isso aqui? Como é que a gente lida com as finanças? Deus, o que eu devo fazer? Qual que é o trabalho? Quais são as coisas, né, que eu preciso fazer? Sabe, irmãos, eu falei, né, que quando eu cheguei aqui no país, eu levei um período para me estabelecer. E essa foi uma das outras coisas. Quando eu morava no Brasil, já estava pela igreja, eu tinha investimentos lá e era suprido por eles, né? E na época que eu vim aqui para os Estados Unidos, o dólar estava 2,70. Eu fiz as contas, falei, dá para viver na América. Aí eu botei o pé aqui, já estava 3,50. Mas eu trouxe um dinheiro e eu fiquei orando muito tempo a Deus. Falei, Senhor, o que é para eu fazer com isso? Onde que é para eu investir? Eu lembro que cheguei em 2015, 2016... não tinha nenhuma direção de Deus. Chegou 2017, não tinha nenhuma direção. Deus foi falar comigo em 2019, irmãos. Sabe, Ele falou, não, é para você fazer isso aqui. Irmãos, eu não inventei nada antes que Deus falasse comigo. Sabe, porque eu entendi que a provisão vinha dEle. Então, eu não tentei criar soluções da minha própria cabeça, né? Dar o meu jeito, mas eu confiei que era o Senhor quem ia dar a provisão. Amém, irmãos? Então, hoje ficou uma palavra assim muito esquisita, mas eu creio que o Senhor quer nos ensinar algo, sabe? E eu oro, irmãos, oro mesmo para que nós sejamos uma igreja próspera. E quando eu falo igreja próspera, lembra que eu disse que a igreja não é esse prédio aqui? A igreja não é a denominação videira. A igreja somos nós, irmãos. Porque eu sei que se os irmãos forem prósperos, né, os irmãos vão ser generosos e nós vamos poder fazer muitas coisas, né? E eu sei que o Senhor tem muitos projetos para nós, né? E eu sei que esses recursos já estão separados. Depende agora de nós entendermos, entrarmos nesses princípios, né? E colocarmos Deus sobre o controle das nossas finanças, né? E começarmos a aplicar fé, irmãos. Aplicar fé na palavra de Deus. Depender do Senhor. Então, Deus, Ele
Ele é um pai muito zeloso conosco. Quando ele fala, por exemplo, olha, você traz 10%, né, você vai me devolver. Irmãos, quer exercício de fé maior do que esse? Saber que você vai poder tirar um pouco do seu e não vai te fazer falta? Eu sei que é muito difícil, é desafiador. Mas é exatamente esse exercício de fé que o Senhor está fazendo conosco. Amanhã pode ser outro valor, pode ser outra coisa. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Né? Eu tenho muitos testemunhos, é óbvio que eu não vou ficar falando eles aqui, porque é até deselegante, mas acredite em mim, o Senhor ele tem provisão para nós. Sabe? E esse é o meu desejo para nós como igreja, que nós não tenhamos limites para aquilo que Deus quer fazer. Se o Senhor quer nos abençoar, que Ele nos abençoe. Que não seja eu o limitador para as coisas que Deus quer fazer. Mas o meu compromisso é andar pela fé. O que é a fé? Fazer aquilo que Deus fala. É obedecer a Ele. Ser obediente. Sabe? Porque as coisas que Deus manda a gente fazer, às vezes elas contrariam o nosso pensamento. Mas convenhamos, o nosso pensamento só te levou até aqui. Garanto que você se esforçou ao máximo para ter o que você tem. Então esse é o seu limite do seu pensamento. Agora, Deus tem coisas que talvez você não saiba, que você não conheça, que se você fizer o que Ele mandar, vai te levar a limites maiores, porque além da sua capacidade. Sabe, esse é o convite que o Senhor tem para nós. Nós saímos daquilo que é o natural e começarmos a andar de forma sobrenatural na provisão que Ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar.